A madrugada em Chicago estava imersa numa quietude invulgar. Enquanto a cidade ainda dormia, as ruas em Little Village, Cicero e Joliet estavam praticamente silenciosas. Colunas de veículos blindados avançavam silenciosamente, sem buzinas ou luzes intermitentes, penetrando em áreas residenciais que os habitantes consideravam seguras e normais. Eram aproximadamente 3h41 da manhã, quando a ordem para a operação, denominada Operation Midway Blitz, foi oficialmente emitida. Inicialmente, tudo foi preparado como uma operação de grande escala contra a imigração, com a participação da Agência de Imigração e Alfândega, da Agência de Combate às Drogas, do Gabinete Federal de Investigação e da Polícia de Chicago. No papel, tratava-se de uma campanha coordenada para controlar os fluxos migratórios ilegais dentro dos Estados Unidos. Mas assim que as primeiras portas foram arrombadas, quando a luz branca das lanternas inundou quartos que nunca tinham estado sob a mira das forças federais, o verdadeiro quadro começou a emergir. Os agentes rapidamente perceberam que não estavam apenas a deter indivíduos sem documentos. Tinham se deparado com uma estrutura muito mais profunda, muito mais complexa. Aquilo que se pensava ser uma rede de imigrantes dispersa era, na verdade, a fachada para um enorme sistema logístico, operando silenciosamente no coração dos Estados Unidos. O fluxo de imigrantes, considerado um problema social, tinha sido transformado numa cortina de fumo perfeita para esconder o tráfico de drogas e armas transestatais. Quando o céu começou a clarear, a grande questão já não era quantas pessoas foram detidas naquela noite. A questão que fez os comandantes da operação pararem para pensar era como um cartel estrangeiro podia construir um império nas ruas americanas, existindo durante anos praticamente sem que ninguém percebesse. E a Operation Midway Blitz, a partir desse momento, deixou de ser uma operação de rotina. Marcava o início de um confronto de uma escala completamente diferente. Na onda de ataques simultâneos daquela madrugada, um local rapidamente obrigou os agentes federais a pararem por mais tempo do que o previsto. Era uma casa de tijolo de 2 andares, aninhada no meio de um bairro residencial, onde a manhã costumava começar com o som de crianças a caminho da escola e o cheiro a café das pequenas cozinhas. Por fora, não havia sinais de que este lugar fosse diferente, mas assim que se aprofundaram no interior, todas as suposições iniciais desmoronaram-se. Os agentes da DEA notaram detalhes que não podiam ser explicados pela vida cotidiana normal. As paredes da casa estavam reforçadas com placas de aço. As escadas tinham câmaras de vigilância fechadas e um forte cheiro químico emanava dos andares superiores. Este não era o tipo de remodelação de uma família. A decisão de arrombar a porta foi tomada imediatamente. Quando a porta se abriu, a cena que se revelou parecia mais um bunker do que uma casa nos arredores de Chicago. Sacos selados estavam empilhados ao longo do chão, cada um com inscrições em espanhol e um código de envio originário do México. A quantidade e a disposição mostravam um nível de organização que ia muito além de um esconderijo de drogas comum. Este não era um local de armazenamento temporário, mas sim um centro de transbordo concebido para operar a longo prazo. Naquele momento, as forças federais entenderam que não estavam apenas a desmantelar um elo, mas tinham atingido o centro de coordenação de toda uma rede. Mais preocupante ainda era a forma como este sistema se camuflava. O fluxo de imigrantes, que se move constantemente e é difícil de controlar, tinha sido explorado como uma cobertura perfeita para o transporte de drogas, armas e dinheiro através dos estados. A linha entre a aplicação da lei de imigração e o combate ao crime de drogas, que tinha sido clara durante anos, estava agora desfocada numa casa aparentemente inofensiva. Aquela casa não era apenas um esconderijo para contrabando. Era prova de que o cartel tinha aprendido a integrar-se na vida urbana americana, transformando o normal numa arma para esconder o perigo. Se a casa de 2 andares foi o primeiro choque, o que as forças federais descobriram no armazém em Brighton Park elevou a operação a um nível completamente diferente. Por fora, a estrutura parecia um armazém industrial antigo, espremido entre um parque de caminhões e quarteirões residenciais. Mas quando as equipas de ataque entraram, a sensação mudou imediatamente. O espaço confinado, paredes espessas, iluminação rigorosamente controlada e camadas sucessivas de portas criavam a sensação de entrar num bunker concebido para fins defensivos. Os agentes moveram-se lentamente por cada sala, cortando a eletricidade e vasculhando cada canto escondido. À medida que as forças avançavam, a resistência começou a surgir. 2 indivíduos barricaram-se na escadaria com armas pesadas.
forçando as equipas táticas a usar granadas de atordoamento para os subjugar. À medida que o fumo se dissipava, a verdadeira escala do local tornou-se visível. Filas de sacos selados estendiam-se pelo chão de betão, máquinas de soldar industriais ainda quentes, juntamente com registros detalhados dos carregamentos, indicavam que este era um centro logístico completo. As drogas eram classificadas por contentores, as armas eram arrumadas em prateleiras, e os documentos de transporte tinham códigos de rota do México para os estados do Midwest. Chicago, mais uma vez, revelava-se no papel que os relatórios federais já tinham alertado repetidamente. Um ponto de distribuição estratégico dos cartéis mexicanos, onde as rotas rodoviárias, ferroviárias e aéreas convergiam. O que aconteceu em Blyton Park mostrou que o cartel não estava apenas a traficar contrabando. Tinham construído um modelo de guerra urbana, escondendo-se em infraestruturas civis, operando como uma empresa de logística, mas prontos para recorrer à violência quando detetados. E a partir desse momento, a Operation Midway Blitz não era mais uma história de alguns pontos de ataque. Tornou-se uma prova clara de que a guerra contra o cartel tinha entrado diretamente nas cidades americanas. Quando as equipas de assalto concluíram o trabalho em terra, a verdadeira batalha começou noutra frente, mais silenciosa, mas não menos decisiva: o fluxo de dinheiro. Enquanto as forças táticas controlavam o local, as equipas de investigação financeira e digital seguiram rastros eletrónicos que surgiram em tempo real, ligando Chicago ao Texas e estendendo-se ao México, Panamá e América Central. Os equipamentos apreendidos nos locais de assalto não revelaram o caos que muitos imaginam do mundo do crime. Pelo contrário, refletiam um sistema bem organizado. Folhas de cálculo, unidades de armazenamento e aplicações de comunicação encriptadas revelaram como esta rede lavava dinheiro através de negócios aparentemente inofensivos. Lavandarias, oficinas de reparação automóvel, pequenas empresas de transporte apareciam em papel como negócios locais normais, mas eram, na verdade, pontos de transbordo financeiro. Cada um processava apenas quantias de dinheiro suficientemente pequenas para não chamar a atenção, mas quando somadas, o valor ascendia a milhões de dólares. Os investigadores seguiram transferências de dinheiro fracionadas, concebidas para ficar abaixo do limiar de notificação obrigatória dos bancos. A partir daí, o dinheiro era recolhido, transferido através de contas intermediárias no estrangeiro e regressava aos Estados Unidos sob a forma de honorários de consultoria, empréstimos empresariais ou faturas de importação. De acordo com os resumos da investigação federal, mais de 12 milhões de dólares em ativos relacionados com esta rede foram congelados apenas na fase inicial da Operation Midway Blitz. Esse número não só reflete a escala financeira do cartel, mas também a sofisticação do sistema que construíram para a sua existência a longo prazo. Durante o processo de revisão, um detalhe particularmente sensível começou a emergir. Algumas transações suspeitas cruzavam-se com fornecedores de serviços urbanos e processos de licenciamento em Illinois. Embora nenhum nome específico tenha sido divulgado, notas internas indicavam a possível existência de pequenos subornos, suficientes para garantir que as empresas de fachada não fossem inspecionadas muito de perto. Esta descoberta levou os investigadores a perceber que a linha entre a economia legítima e o crime organizado se tinha tornado mais tênue do que nunca. O ataque em Chicago não visou apenas bens e pessoas, mas expôs um novo campo de batalha, onde o dinheiro é a principal arma. Quando os ataques terminaram, Chicago não mergulhou no silêncio. Pelo contrário, a cidade rapidamente se tornou o centro de uma onda de reações violentas. Em menos de um dia, centenas de pessoas reuniram-se em frente a edifícios federais, empunhando faixas e gritando slogans a protestar contra a Operation Midway Blitz. Nas redes sociais, vídeos de prisões circularam a uma velocidade vertiginosa, levando a acusações de que as forças federais tinham visado injustamente trabalhadores migrantes inocentes e causado a separação de famílias no caos. Do outro lado, as autoridades viam a situação através de uma lente completamente diferente. Para eles, esta não era uma história de migração, mas uma questão de segurança nacional. A televisão americana repetia continuamente as imagens recolhidas no local: filas de sacos de drogas selados, suportes de armas encostados às paredes,
e secretárias cobertas de telefones e equipamentos de encriptação. Cada quadro tinha o seu próprio peso, mostrando a escala que esta rede tinha atingido antes de ser desvendada. De acordo com os relatórios posteriormente publicados, as forças federais apreenderam mais de 4,3 toneladas de metanfetamina e cocaína, com um valor estimado em cerca de 600 milhões de dólares americanos no mercado negro. No armazém de Brighton Park, foram encontradas 37 armas e 2 lança-granadas, levantando a preocupação de que a linha entre o tráfico de drogas e a preparação paramilitar tinha sido apagada. Para muitos espectadores que assistiam através dos ecrãs, o choque não estava apenas na quantidade de provas, mas na questão persistente. Há quanto tempo esta quantidade existia no coração de uma grande cidade sem ser detetada? O debate rapidamente se estendeu para além de Chicago. Nos canais de notícias nacionais, a Operation Midway Blitz foi dissecada como um ponto de viragem, sendo elogiada como uma grande vitória contra o cartel, ao mesmo tempo que era criticada pelo seu impacto social. Foi esta oposição que empurrou a operação para uma nova frente, onde a opinião pública, as imagens e a informação se tornaram parte integrante da guerra. Após os dias iniciais de choque, a Operation Midway Blitz não parou em Chicago. O que foi descoberto em Brighton Park foi rapidamente identificado como apenas um elo numa rede muito maior. Reuniões de emergência entre o Departamento de Justiça e as agências federais levaram a uma onda de novas ordens de busca e apreensão e mandados financeiros, que se estenderam por Indiana, Missouri e Wisconsin. Mais de 100 contas foram congeladas, dezenas de caminhões apreendidos e muitas empresas de fachada tiveram as suas licenças revogadas à medida que as suas ligações à rede do cartel eram gradualmente desvendadas. Paralelamente, os métodos de vigilância também mudaram. Em vez de se basearem apenas em ataques diretos, as forças federais passaram a monitorizar as rotas de transporte federais usando sistemas de leitura de matrículas, sensores infravermelhos e reconhecimento aéreo. Os fluxos de dados mostraram padrões familiares a reaparecerem sob novos nomes, em novos locais. Cada vitória revelava outra camada de organização, mostrando o nível de contingência que esta rede tinha construído antecipadamente. Uma descoberta particularmente alarmante que pôs Washington em alerta máximo foi o sinal de que carregamentos de ajuda humanitária estavam a ser usados para esconder drogas. Este método de camuflagem não era apenas sofisticado, mas também representava um grande desafio para os sistemas de controle existentes. Em meados do verão, a operação tinha se expandido para um contra-ataque em larga escala, forçando os decisores políticos a reavaliar a sua abordagem ao crime organizado transnacional. Quando os números finais foram divulgados, mais de 550 indivíduos foram detidos, 4,3 toneladas de drogas apreendidas e mais de 12 milhões de dólares em ativos congelados foram apenas a ponta do iceberg. O que a Operation Midway Blitz realmente expôs foi uma realidade preocupante. A guerra contra o cartel já não estava a acontecer nas fronteiras ou em áreas remotas. Estava a desenrolar-se nas cidades americanas, escondida em armazéns, pequenas empresas e fluxos de transações financeiras aparentemente inofensivos. Chicago tornou-se o sinal de alerta mais claro, um lembrete de que a segurança nacional agora não é apenas uma questão territorial, mas um confronto com redes que sabem como se integrar na vida normal. A questão em aberto é se a Operation Midway Blitz será suficiente para abrandar esta onda, ou se é apenas o tiro de abertura para uma guerra mais longa, onde cada cidade pode tornar-se o próximo campo de batalha.